Olá pessoal, então vamos ver como que a gente pode fazer a transformada inversa de uma expressão, uma função v de s, quando a gente tem polos distintos, né? Seja uma função v de s dada pelaquela nossa expressão genérica, v de s é formado por um numerador, que pode ser dado também por uma função n de s, dividido por um denominador aqui, uma outra expressão, uma outra função d de s, né? E caso a ordem então do numerador seja menor do que a do denominador, a gente pode decompor esta função v de s em frações parciais. Então, vamos ver um caso específico aqui em que v de s ela é igual, o numerador aqui é simplesmente 1, n de s então vale 1, e o denominador a gente tem lá uma expressão que é um s mais uma constante alfa, vezes multiplicando s mais uma constante beta, certo? Nesse caso, então a gente tem o que a gente chama de polos distintos, né? O que é um polo? Lembrando, o que é um polo? É o que leva o denominador dessa função para zero, ou seja, são as raízes dessa expressão no denominador da minha função v de s. Então, as raízes, né, dessa expressão aqui, a gente, tem o menos alfa e menos beta, são raízes de ds, da função do denominador ds, certo? Então, elas são raízes de ds, mas são polos de v de s, porque nesses valores aqui de s, menos alfa e menos beta, existe uma indeterminação para a função v de s, né? Então, a gente tem dois polos para essa função v de s e eles são os distintos, porque são valores diferentes. Então, para esses casos que a gente tem polos distintos, né, a gente pode expandir ou representar a v de s em funções parciais. Se a gente já tem essa configuração aqui, né, a gente pode simplesmente dividir como um fator a, um coeficiente a, que a gente precisa determinar, sobre s mais alfa, mais um fator, um coeficiente b, que a gente vai chamar, e um s mais beta, né? E aí a ideia é a seguinte, que essas expressões, esses termos aqui, esse coeficiente alfa vai ser uma constante, e a gente tem lá uma expressão que é 1 sobre s mais alfa. Na hora de fazer a transformada inversa, a gente já sabe que esse s mais alfa equivale a uma expressão já conhecida, né? Que o par transformado dela é uma exponencial, exponencial de menos alfa na t, certo? E aí, a mesma coisa aqui, né? Também já é um par conhecido, vai ser uma outra exponencial. Então, a função no tempo, a gente já, vamos dizer, já consegue, vamos dizer, ter uma noção que a função no tempo ela vai ter um comportamento exponencial, né? A questão daí existem várias técnicas possíveis para a definição desses coeficientes a e b, né? E essas técnicas aí eu vou deixar na referência, né, um material aí para vocês acessarem sobre funções, sobre frações parciais, né? Algumas técnicas possíveis para determinar esses coeficientes a e b. Nessa expressão aqui, eu vou apresentar para vocês que eu posso determinar o a se eu multiplicar esse termo aqui, que está como denominador dele, s mais alfa, pela minha função v de s, certo? Por essa função v de s aqui não expandida, ok? E avaliar isso aqui quando s for igual a menos alfa, então eu tenho um valor, eu tenho um valor possível para essa constante alfa, para que essa igualdade aqui seja verdadeira, né? Da mesma forma, para o b, se eu pegar esse termo aqui que é o denominador do b, o s mais beta, e multiplicar pela função v de s, e avaliar essa expressão aqui para s igual a menos beta,
a gente encontra o valor de B. Tá? Então, é um método para definição de A e B. Né? Existem outros métodos que eu vou fazer nos exemplos numéricos aí para a gente determinar esses valores em casos numéricos. Então, por exemplo, nesse caso aqui, se eu avaliar nessa expressão genérica, né, com coeficientes genéricos aí, tentar determinar o A, né, então eu vou pegar essa expressão S mais alfa, multiplicar pelo meu VS, o VS não expandido, esse aqui. Se eu multiplicar isso aqui por, deixa eu colocar aqui em outra cor, né, vamos dizer aqui que eu vou multiplicar isso aqui por S mais alfa, né? Então, esse termo aqui ele vai cancelar com este. Né? E aí, se eu fizer agora S igual a menos 2, então aqui eu tenho menos 2 mais... menos 2 não, né? O meu alfa é tão parecido com 2 que até eu me confundi. É menos alfa. Então, aqui menos alfa mais beta. Então, eu tenho que o coeficiente A, né, avaliado em S menos 2, ele vai ser dado por uma constante que é 1 sobre beta menos alfa. Ok? E da mesma forma, de maneira similar, eu posso achar o coeficiente B se eu pegar o denominador S mais B e multiplicar pela minha função V de S não expandida. Então, se eu pegar essa expressão aqui e multiplicar ela agora por S mais beta, né? É o equivalente aqui, eu estou multiplicando nos dois lados, né? Mas enfim, me interessa só o que sai desse termo aqui, esse termo aqui que é cancelado. E aí fazendo S igual a menos beta, aí eu vou ter que aqui que vai resultar 1 sobre alfa menos beta. Então o B, nesse caso, a constante B vai ser dado por 1 sobre alfa menos beta, né? E aí aquela minha função V de S, que eu expandi dessa forma aqui, pode ser também representada por V de S. O A vale 1 sobre beta menos alfa. Dividido por S mais alfa. E o segundo termo é o B, que é 1 sobre alfa menos beta, dividido por S mais beta. Né? Então, lembrando, esse alfa e beta são valores constantes, né? Então, não tem problema em... Não são outras incógnitas aí, né? São coeficientes que dependem da minha função, já estão definidos na minha função como alfa e beta, valores constantes quaisquer, né? Dados pela função, na verdade, né? Então, eu posso reescrever aqui V de S, vai ser dado por essa expressão, ou melhor, se eu quero determinar V de T, já para o domínio do tempo, vai ser dado pela transformada inversa de V de S. E aí, então, V de T é a transformada inversa desse primeiro termo. Lembrando, isso aqui é constante, isso aqui é constante, eu posso retirar da transformada inversa. Então, V de T vai ser dado por 1 sobre beta menos alfa vezes a transformada inversa de 1 sobre S mais alfa. E o segundo termo vai ser 1 sobre alfa menos beta vezes a transformada inversa de 1 sobre S mais beta. Então, V de T, no domínio do tempo, vai ser dado sobre 1 sobre beta menos alfa. Percebam que é o inverso de 1 sobre
alfa menos beta, ou seja, 1 sobre beta menos alfa é igual a menos 1 sobre alfa menos beta, né? Então eu posso reescrever aqui 1 sobre beta menos alfa. A transformada inversa dessa expressão aqui, 1 mais S alfa, né? Se vocês olharem lá na tabelinha, a gente tem o par transformado da função e na menos alfa t, u de t, né? Ela tem o par transformado com 1 sobre S mais alfa. Então, a minha função no domínio do tempo é a exponencial. Então, essa exponencial, a transformada inversa de 1 sobre S mais alfa é a função exponencial e na menos alfa de t, multiplicado pela degrau unitário para deixar explícito que isso aqui, essa expressão é válida somente para t maior do que zero, né? E o segundo termo, aí vou reescrever esse coeficiente aqui dessa forma, como sendo, na verdade, menos beta. Eu posso reescrever isso aqui como menos 1 sobre beta menos alfa, né? As duas são equivalentes. Então, menos 1 sobre beta menos alfa. E aí, 1 sobre beta, 1 sobre S mais beta, também o par transformado é uma exponencial, só que agora com exponencial na menos beta de t, também multiplicado pela degrau unitário. Então eu posso representar, ou tenho a minha função v de t, né? Os dois coeficientes aqui são iguais nesse caso. 1 beta menos alfa está multiplicando uma exponencial na menos alfa de t menos uma exponencial na menos beta de t. E ambas são válidas somente são representativas, né, somente para o tempo maior do que zero, ou seja, são multiplicadas pela função degrau unitário. Okay? Então, para essa função genérica aqui, para essa função v de S, 1 sobre S mais alfa, vezes 1 mais S sobre beta, que tem dois polos distintos, né? Alfa e beta são polos, são raízes da função d, e são polos da minha função v de S, menos alfa e menos beta, né? Então, essa expressão genérica tem o par transformado no domínio do tempo com essa função aqui, né? Então, em algumas tabelas vocês já vão encontrar, inclusive, essa função v de t com o par transformado com essa f de s, com essa v de s, né? Que é a diferença entre duas exponenciais com coeficientes menos alfa e menos beta, diferentes ainda. Vamos avaliar um outro exemplo aqui, mais um exemplo. Tem uma função v de s no domínio da frequência, dada por s mais 1, s ao cubo, mais s ao quadrado, menos 6s, né? E quero determinar a função v de t, né? Então, tem que fazer a transformada inversa de v de s. Antes de fazer a transformada, vamos só analisar aqui o seguinte: a gente tem zeros nessa função v de s, sim, né? Os zeros, a gente tem na verdade, um único zero, que é quando o numerador é igual a zero, quando s mais 1 é igual a zero, ou seja, para s, para o ponto s igual a menos 1, a gente tem um zero da função. A função v de s tem amplitude zero para o ponto s na menos 1. E polos, existem polos também. Os polos ocorrem para s ao cubo mais s ao quadrado menos 6s igual a zero. É uma função de terceira ordem, então a gente tem
três raízes nessa função, né? Nesse caso aqui a gente vai ter, uma das raízes é S igual a zero, S1 igual a zero, né? Todos os termos têm zero, então quando S for igual a zero, a gente tem um polo. Segunda raiz, se a gente fizer aqui, encontrar a raiz dessa função cúbica, né? Uma das raízes vai ser quando S igual a 2 e uma terceira raiz quando S igual a menos 3. Essa função aqui a gente também pode colocar o S em evidência aqui, né? E reescrever ela como S vezes S ao quadrado mais S menos 6. E aí aqui fica claro que S igual a zero é uma raiz. E a gente, quando o que está entre parênteses aqui igual a zero, a gente acha as outras duas raízes, 2 e menos 3, né? Então, por exemplo, substituindo aqui 2 ao quadrado mais 2, né, dá 6, menos 6 dá 0. É uma raiz. E menos 3 ao quadrado dá 9. 9 menos 3 dá 9 menos 9, então, não 0. Então, esses três pontos aqui são raízes do meu denominador. Ou seja, a gente pode reescrever essa função, em vez de S, em frações, expandida ela em frações parciais, em três termos, né? O termo A sobre, sempre aqui, os termos eles vão ser S menos as raízes, né? Então, 0 é uma raiz, então S menos 0 é o primeiro termo, ou simplesmente A sobre S. O segundo termo é B, né? S menos uma das raízes, então S menos 2, por exemplo, é outra raiz, é outro termo. E o terceiro termo, um C, dado aqui por S menos a outra raiz, S menos 3, vai dar S mais 3, né? Que é equivalente a escrever a função v de S, né? Também como a função original S mais 1, eu posso escrever assim também, S, S menos 2 e S mais 3, né? Então essas duas equações, elas têm que ser, essas duas formas de representação têm que ser iguais. Inclusive, uma dos métodos para a gente encontrar esses coeficientes A, B e C, né, pode ser dado aqui comparando, por comparação dessas duas equações. Então, por exemplo, se eu comparar esses dois termos aqui, né, em pontos específicos, fazendo S igual a zero, eu acho o coeficiente A. Né, comparando aqui, fazendo S igual a 2, que é a outra raiz, eu acho o coeficiente B. E fazendo S, avaliando, né, comparando as duas funções, fazendo S igual a menos 3, que é a outra raiz, a gente acha o coeficiente C. Tá? Como que a gente pode fazer isso aqui? Bom, basicamente reescrevendo aqui essas equações, como se a gente tivesse, vamos fazer dessa forma aqui, né? Pegar esse termo, ou na verdade, pegar termo a termo aqui, então se eu pegar essa expressão e igualar elas, né? Esses dois termos, vamos dizer assim.
tem que ser equivalente à forma da expansão em funções parciais. Então, se eu pegar esse denominador aqui e dividir por estes denominadores aqui individualmente, a gente pode escrever toda essa expressão aqui dividido por S e multiplicar lá em cima, a gente vai ter A vezes S menos 2 vezes S mais 3. Esse é o primeiro termo. Aí pegar todo esse denominador e dividir pelo segundo termo aqui, eu vou ter mais o S na menos 2 cancela, então B vezes S mais 3. E o terceiro termo, vou pegar toda essa expressão, dividir por esse termo aqui, mais C, cancela o termo S mais 3, S vezes S menos 2. Tudo isso tem que continuar sendo igual a essa expressão aqui, né? S mais 1. Como se eu estivesse fatorando aqui, fazendo a equivalência entre as frações, né, entre os dois termos. Então, para os 3 pontos que a gente tem as raízes dessa função, fica mais fácil a gente avaliar. Por exemplo, quando S igual a 0, né, o que acontece com S igual a 0? Esse termo aqui ele vai para 0 e esse termo aqui vai para 0. Então, os termos dependentes de B e C, do coeficiente de B e C, somem. E a gente fica com uma expressão só em termos de A. Então, a gente vai achar o coeficiente A, né? Agora, quando a gente faz o S igual a 2, né, que é outra dos polos da minha função V de S, agora esses termos aqui, o A, ele some, e esse termo aqui também, C, também some. E a gente vai encontrar o valor de B, né? E quando a gente fizer, então vou botar aqui, né? Quando S igual a 2, a gente acha o B, está em azul, e quando a gente fizer o S igual a menos 3, aí quem cancela são esses termos, o termo de A, o termo de B, e a gente acha o coeficiente C, né? Então vamos fazer aí. Para S igual a 0, a gente vai ter aqui os termos em B e C se cancelando, né? Então a gente vai ter A vezes menos 2 vezes 3 tem que ser igual a 0 mais 1 a 1. Então o A tem que ser simplesmente 1 menos 1 sexto. Okay? Se a gente fizer o S igual a 0, aí quem cancela agora o termo que tem B e que tem o C. 0 não, né? S igual a 2, vai cancelar o A e o C. Então, para S igual a 2, eu vou ter B vezes 2 vezes 5. Então, B vezes 2 vezes 5 mais não, esse outro termo é 0, igual a, do outro lado, 2 mais 1, 3. Então, B vai ser igual a 3 décimos. Isso aí. E por fim, fazendo S igual a menos 3, aí os termos que são cancelados esse termo aqui vai para 0, esse termo aqui vai para 0. A gente fica com C vezes menos 3. Menos 3 menos 2 vai dar menos 5. E do outro lado, menos 3 mais 1 dá menos 2. Então, C é igual a menos 2 dividido por 15 menos 2 quinzeavos, né? Então, a minha expressão V de S, ela pode ser representada também como um termo A sobre S. A gente achou menos 1 sexto, né? Ou seja,
menos 1/6 sobre S. Eu posso simplesmente reescrever aqui já como menos 1/6 vezes, vamos dizer, 1 sobre S, para deixar explícita aqui a função que a gente vai realmente fazer a transformada inversa, né? Só escrever menor aqui para caber tudo na mesma linha. Então, menos 1/6 vezes 1 sobre S. O coeficiente B aqui, ó, mais 3 sobre 10. E aí esse coeficiente ele está multiplicando, ele está sobre S na menos 2. Então, ele multiplica 1 sobre S na menos 2. E mais, aí menos, na minha caso o C é negativo, menos 2 sobre 15 avos, multiplicando 1 sobre S mais 3. Certo? Então a minha função no tempo, v de t, ela vai ser dada por uma expressão menos 1/6, a transformada inversa de 1 sobre S, mais 3 décimos, vezes a transformada inversa de 1 sobre S menos 2, menos 2/15 avos, vezes a transformada inversa de 1 sobre S mais 3. Né? Então, 1 sobre S, o par transformado dele no domínio do tempo é a função degrau, né? Um sobre S menos 2, o par transformado dele é uma exponencial com coeficiente igual a forma que a gente tem lá na tabela, tem que tomar cuidado, que é 1 sobre S mais alfa tem o par transformado com E na menos alfa. Né? Então, nesse caso aqui, ó, menos 2 representa um alfa negativo. Né? Então, minha exponencial opa, como aqui está negativo, na verdade o alfa, o expoente lá da exponencial é positivo. Né? E a terceira equação, 1 sobre S mais 3, ela tem um par transformado com uma exponencial aí sim menos 3t na U de t. Então a minha expressão no tempo, v de t, vai ser algo do tipo menos 1/6, menos 1/6 vezes a degrau, mais 3 décimos vezes uma exponencial, 2 na t, mais o menos 2 sobre 15 e uma exponencial menos 3t. Certo? Então, partindo dessa função v de s aqui, né? Se é possível fazer a inversa, a transformada de Laplace inversa dessa expressão como ela está aqui, olha, até pode ser possível, aplicando a definição ou por meios aí computacionais ou tentar fazer na mão, né? Mas com certeza vai ser muito, muito, muito mais complicado do que decompor ela em 3 termos mais simples, né? Então, se a gente tem
três polos nessa função, a gente pode decompor ela em três termos mais simples, e esses três, expandir ela em três termos mais simples, a gente consegue mais facilmente aí determinar a transformada inversa, né? Fica como exercício aí para vocês fazerem para praticar, hein? Encontrar, dada uma função P de S, dada por 7S mais 5, S ao quadrado mais S, determinar a função no domínio do tempo, P de T, tá? Esse aqui, vamos ver o exercício 1. A resposta aí para vocês conferirem, né? A função P de T, ela tem que ser da forma cinco mais 2 exponencial na menos t, tá? E uma segunda função aqui para vocês aplicar a transformada inversa também, uma função Q de S, dada por 11S mais 30, dividido por S ao quadrado mais 3S. Então também uma função racional aí, né? Achar Q de T, tá? Façam análise também aí, né? Além de determinar P de T, identifiquem aí os zeros e polos, os polos e zeros das funções, tá? Tanto do 1 e do 2, né? Bem simples. E essa segundo exemplo, a função que no domínio do tempo, aí ela deve dar uma expressão 10 mais e na menos 3t, o dt. Lembrando, pessoal, o seguinte, né? Que, por exemplo, aqui no... Vamos ver... Pode ser aqui nos exercícios mesmo, né? Mas essa forma de representar aqui, por exemplo, Q de t, vocês devem encontrar aí 10 mais e na menos 3t. Essa aqui é a função multiplicada pela degrau unitário, né? Pela definição da transformada inversa de Laplace unilateral, ela é válida para t maior do que zero. Está correto também, né, representar que de t é igual a 10 mais e na menos 3t, né? Não está errado representar a função que é de t dessa forma, desde que fique explícito, ó, deixa explícito que essa função é válida para t maior do que zero. Fique explícito na sua resposta que essa aqui é a minha função Q de t para t maior do que zero. Tá? Então pode representar assim, com a função multiplicada pela função degrau unitário, ou deixar explícito que é válido para t maior que zero.